Pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Rebeca. Agora a gente vai ter uma aula de projeto de vida, galera. Isso mesmo, nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto de vida, né? Nossas aulas vai ser sobre isso hoje. Gente, na aula passada, a gente trabalhou os 10 valores pessoais, né? Na verdade, vocês passaram para mim os principais conceitos pessoais de vocês. Nós falamos sobre isso. Na aula anterior, a última aula, nós falamos sobre um pouco do projeto de vida. No final do bimestre, cada um de vocês vão fazer o projeto de vida de vocês. Só que antes da gente fazer um projeto de vida, a gente tem que descobrir, nos conhecer, né, melhor. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai se conhecer melhor? Como que eu faço isso? Através do quê? Né? Então, pessoal, eu vou trabalhar um conceito hoje com vocês, o que realmente importa na minha vida, ou na vida de vocês, tá? No caso de vocês. Vamos fazer uma reflexão sobre isso, né? Você já parou para pensar, para se perguntar o que realmente importa na sua vida? Vivemos hoje em um ritmo frenético, sempre em busca de alguma coisa. E quando conseguimos o que queremos, logo aparece um novo objetivo. Ou seja, a gente tem hoje vocês, né? Vocês são jovens, mas vocês estão também nesse ritmo, tanto que muitos de vocês trabalham e estudam à noite para conquistar algo, né? Eu tenho certeza que todos aqui têm um objetivo de vida. E se não tem esse objetivo de vida, é preocupante, porque vocês precisam ter um foco, precisam ter algo como objetivo da vida de vocês para vocês conseguirem focar o caminho e serem, para vocês terem o que trilhar, né? Porque às vezes você sem um objetivo, você vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. Aí quando você vê os anos se passaram e o que você fez da sua vida, né? Você conseguiu fazer suas autorrealizações? Porque eu acho que uma pessoa que bem resolvida consigo mesmo é uma pessoa leve, é uma pessoa feliz. Então, para a gente conseguir isso, a gente tem que trilhar um caminho. E qual caminho é esse? Vamos falar sobre isso? Então, eu vou mostrar, a gente vai guiar, a aula de hoje vai falar mais sobre isso, para vocês terem um guia, né? Para saber, né, como fazer o projeto de vida. Então, o que realmente importa na sua vida? E quando conseguimos o que queremos, logo aparece um novo objetivo. Acabamos por estar sempre na busca, insaciável por conseguir tudo. Tem momentos da nossa vida que a gente pensa assim: eu vou trabalhar para eu ficar rico. Tá, você tá trabalhando, a sua vida tá passando. Só que você não vai ficar rico de um dia pro outro só se você ganhar na Mega Sena, tá? Aí sim, tudo bem. Você dorme pobre e no outro dia você acorda rico. Mas a riqueza, né? Ficar rico, né? Você conquista, você vai conquistando, só que isso o tempo tá passando. E muita gente deixa de viver o agora e fica só pensando no futuro. E perde o momento de agora, que é você valorizar a sua família, é você valorizar seus amigos, é você valorizar a sua trajetória. É claro que a gente tem que ter um objetivo e temos que correr atrás dele, com certeza. Mas a gente tem que também aproveitar o momento. Tem que ser tudo dosado, gente. A gente não pode só aproveitar o momento e não ter um objetivo, como também a gente não pode só ter um objetivo e esquecer de aproveitar o momento. Tudo que é demais não faz bem. Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma balança, tá? Temos pressa de viver e na loucura de vida e na loucura da vida podemos acabar esquecendo do que realmente importa para nós. Veja, a gente vai saber como descobrir o que realmente importa na nossa vida. O que você não pode deixar de fazer na sua vida para que ela valha a pena? Uma enfermeira americana chamada Bonnie Ware publicou em 2011 um livro que, traduzido para o português, se chama Antes de Partir, uma vida transformada pelo convívio com pessoas diante da morte. Ela passou muitos anos cuidando de paciente em seus últimos 3 meses de vida e conta que os pacientes ganharam uma clareza de pensamento incrível no fim de suas vidas e podemos aprender muito dessa sabedoria.
Após anos de convívio e troca de experiência, ela identificou os 5 maiores arrependimentos das pessoas próximas da morte. Então, gente, vamos lá parar para pensar o que a gente está lendo aqui. Uma enfermeira que provavelmente trabalhava em leitos de UTI, né? E ela acompanhava os seus pacientes que estavam perto da morte, né? Nos seus 3 últimos meses de vida. E ela ajudavam essas pessoas. Com certeza ela construiu uma relação com essas pessoas. E essas pessoas acabavam compartilhando algumas coisas com ela. E aqui ela conseguiu publicar até um livro. Olha que legal, né? Ela chegou a publicar um livro falando sobre os maiores arrependimentos. E ela listou os 5 maiores arrependimentos das pessoas próximas da morte. Um dos eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Gente, é claro que você tem que ter um vínculo de amigo, né? É sempre bom você ter pessoas próximas que realmente gostem de você. Isso é muito importante. Como também é sempre bom você dosar, né? Você saber onde você está falhando quando você trabalha muito. Tem um aqui que eu acho muito importante a gente até conversar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Olha que forte. É até um pouco emocionante, né? Você para refletir. Para um pouco para refletir. Olha que coisa, né, forte. Principal de tudo, gente. Principal de tudo pra gente ter a nossa vida é a gente conseguir ser fiel a nós mesmos. É a gente conseguir seguir os nossos preceitos. É onde está interligado na aula dos nossos princípios, nossos valores pessoais. É eu ser fiel aos meus valores. Eu acreditar em mim. Só que isso muitas das vezes não acontece. Às vezes a gente deixa ser influenciado com os outros. Então a gente acaba sendo influenciado pelo que os outros esperam da gente e a gente esquece os nossos anseios, os nossos princípios e passam a viver a expectativa do outro para agradar o outro. Isso é o problema, gente. A gente não pode ser assim. A gente tem que pensar na gente mesmo, tá? Outra coisa também que é muito importante a gente falar sobre isso, e mexe até um pouquinho comigo, tá? Eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Gente, expressa. Expressa porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu falo isso porque eu perdi minha mãe, acho que alguns de vocês já sabem, às vezes eu falo. Tem 3 anos. E a última vez que eu vi ela, bem, né? Porque depois tava na casa dela. E isso pra mim me deixou muito marcado. E até peço desculpa por estar emocionada, mas é algo que é legal compartilhar. E eu não. Eu queria tanto dar um abraço, só que a gente não expressa. E eu não dei. Foi um dia antes dela fazer a cirurgia. E ela tava lá. E eu me arrependo, assim, de não ter falado, mãe, te amo. Eu poderia ter falado. Eu poderia ter falado isso. Então, gente, isso é uma experiência que eu carrego. E que hoje, com a minha filha, a todo momento, até com meu pai, a todo momento, eu me expresso. Pra saber o quanto eu amo eles. Pra saber o quanto eles são importantes. Eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Esse outro também é o último. É você se permitir, né? É você se permitir a ser feliz. Você tem o direito de ser feliz. Esses são os maiores 5 arrependimentos das pessoas próximas da morte. Quais seriam os seus? Gente, para pensar aí. Quais seriam os seus maiores arrependimentos?
se vocês estivessem próximo à morte. Ai, Jesus. Muitas das vezes nós deixamos levar pelas pressões sociais e deixamos de ser fiel a nós mesmos e aos nossos sonhos. Perseguimos objetivos que não irão nos orgulhar ao final da nossa jornada. Mas a vida é uma só e você precisa saber o que realmente importa para você e começar a viver priorizando o que é essencial. O nosso tempo aqui é limitado e não desperdice com coisas que não te fazem feliz. Como descobrir o que realmente importa na sua vida? Você nunca saberá o que realmente importa na sua vida se você não olhar para dentro de você e fazer um trabalho de autoconhecimento. Então eu tenho que me conhecer para eu conseguir saber o que realmente importa. Uma maneira de fazer isso é descobrir quais são os meus valores, é o que a gente já vem falando, né? Valores são as coisas que são mais importantes para você e que você não abre mão. Por exemplo, tem pessoas que têm como valor a liberdade, só que os pais têm como valor a estabilidade. E por isso insiste para que essa pessoa faça concurso público, né? Um exemplo disso. Ah, eu gosto de ter minha liberdade, só que os meus pais, eles querem algo estável, né, na minha vida e fala, olha, passa num concurso público, mas será que é isso que eu quero, um trabalho para minha vida toda? Se essa pessoa fizer o concurso e passar o resto da vida trabalhando no mesmo lugar, muito provavelmente essa pessoa vai se sentir infeliz porque ela não tem a liberdade. Para as outras pessoas, o valor principal é a família. Então, se essa pessoa precisa trabalhar viajando e longe da família, por mais que tenha um grande retorno financeiro, ela vai se sentir frustrada. Então, tipo, se o meu valor é a minha família, eu não vou me adaptar num trabalho em que eu não vou estar com a minha família sempre, né? Então, é muito. Eu tenho que ver quais são os valores e definir o que eu quero, o que é importante para mim. Não existe certo e também não existe errado com as relações aos valores de cada um. Cada um tem um conjunto de valores e o que é importante é fazer escolha na nossa vida, alienada com isso. Então, gente, não tem valor certo e valor errado. O que é importante é eu conseguir descobrir o que importa para mim e eu tomar o caminho segundo o que importa para mim. É eu não ficar sendo influenciado por outras pessoas, porque a vida é minha. Então, quem vai sofrer as consequências será eu. Então, eu tenho que pensar no melhor para a minha vida, tá? Não existe certo e errado com relação aos valores de cada um. Cada um tem um conjunto de valores e o importante é fazer escolhas nas nossas vidas alienada com isso. Para descobrir os valores, você tem que se perguntar: o que te motiva? O que te motiva hoje? Para vocês acordar da cama cedo, para vocês levantarem e ir trabalhar, depois ir para a escola, o que motiva você? Você tem que pensar em 3 objetivos na sua vida. Quando você alcança, o que você ganha com isso? Então, quando você consegue o seu objetivo, o que você ganha? Na sua vida, o que mais importa para você? Na vida que você tem hoje, o que mais importa? O que você sente sobre isso? O que é importante para você? Pense em pelo menos 5 itens, baseado nas respostas anteriores. Quais são os seus valores? Pode ser liberdade, criatividade, família, espiritualidade, contribuição, dinheiro, sucesso, integridade, equilíbrio, propósito, reconhecimento, aventura. É fazer a diferença, é confiança, é curiosidade, é alegria, é saúde. É importante que você coloque seus valores por ordem de prioridade, tá? Para que você saiba o seu valor número 1, aquilo que você. Uma coisa que você valoriza acima de tudo e que realmente é o mais importante na sua vida. Outra coisa, gente, pra gente fazer essa jornada de autoconhecimento, uma coisa que é muito importante a gente descobrir, a gente tem que saber, a gente tem a coragem, a gente tem que ter a coragem de viver da maneira que você gostaria, tá? Então eu tenho que viver da maneira que eu gosto, não segundo os outros. Depois de descobrir aquilo que realmente importa na sua vida, tenha coragem de tomar as decisões necessárias para que sua vida não seja vivida em vão.
para que no final da sua vida você não sinta aquele gosto amargo na boca por não ter vivido da maneira que gostaria. Não está feliz na carreira de trabalho? Mude. O relacionamento não tá dando certo, não tá tendo sentido? Termine. Não fique com alguém por pena. Você tem que priorizar a sua felicidade. Viva a vida que você realmente quer, tá? O importante é isso. Gente, outra coisa que é importante a gente falar é sobre a dependência emocional, tá? Mas como assim dependência emocional? A gente vai começar para falar disso sobre o que é lixo emocional. São todas as decepções e frustrações que você viveu. Todas as coisas que não ocorreram da maneira que você gostaria, todos os traumas de passado que não foram curados. Tudo isso acumula e faz sua vida ficar travada. Então você não pode deixar essas energias mudar a sua vida. Então, para se libertar do lixo emocional, é preciso você curar todas as emoções negativas. A mágoa, a culpa, o medo, a ansiedade, a tristeza, a raiva. Ao se libertar de todas essas emoções negativas, você consegue criar uma mudança na sua vida de dentro para fora. Pois tudo aquilo que a gente sente, nós atraímos para a nossa vida. Se você passa a maior parte do tempo com emoções negativas, você acaba atraindo cada vez mais desafios para a sua vida. Por isso, para fazer uma mudança na sua vida, é preciso se libertar de todo o lixo emocional. E a gente vai falar um pouco disso. A gente tem que saber como realizar essas mudanças, né? Então, gente, tem coisas que tem aquela ferida emocional também, né? E a gente tem que saber lidar com isso, né? Um exemplo disso é quando o bebê não foi desejado ou não foi do sexo que os pais desejavam. Isso traz uma ferida emocional e pode até afetar na vida de vocês, tá? E a gente tem que saber passar por isso. A gente tem que buscar na nossa vida só coisas boas, tá? Então, tentem descartar qualquer experiência ruim. Se você teve alguma frustração ou aconteceu algo que saiu de dentro, que saiu dos seus planos, você não tem culpa disso e você não pode se culpar por isso. A gente tem que aprender a superar, tá? Em tudo a gente tem que superar os nossos desafios e ver o lado positivo da vida, porque negatividade traz negatividade. Pra gente ir em busca da nossa vida, né? A gente tem que aceitar, saber nos aceitar e saber que a gente tem que nos conhecer e nos priorizar. Então, para a gente ter a aceitação, para a gente poder nos aceitar, o primeiro passo para a mudança é a aceitação, uma vez que você acredita em si mesmo. Então, eu acreditando em mim, eu dou um passo para minha mudança, né? Isso é tudo que permite fazer a mudança, para que eu consiga focar o meu objetivo, né? Eu tenho um trecho de um poema que é muito importante. Eu acho ele muito bonitinho. É só um trechinho, tá, gente? Eu achei ele na internet, eu não sei te falar o autor, mas não veio de mim. Mas eu acho que é bom vocês refletirem um pouco para a vida de vocês, para pensar, analisar, e é muito bacana. Não ligo sobre o que dizem de mim. Não ligo se está frio como um rio. Não pense em nada atrás. Só no que eu vou fazer a mais. Eu sei, muitas coisas estão por vir. Mas se foi, muito, já que nos faz rir. O passado foi, o que importa é o que vem. Vamos analisar esse poeminha? Não ligo o que dizem sobre mim, gente. Nós não devemos nos preocupar com as opiniões alheias. A gente tem que levar em consideração a nós mesmos, o que importa sobre nós. Então, você tem que acreditar em você, não o que os outros falam sobre você. Você tem a sua essência. Você não pode ligar, e tem outro também, não ligo se está frio como um rio. A gente não deve pensar só nas adversidades. A gente tem que pensar em como superar. Então, não importa se está difícil, eu tenho poder e eu vou superar.
Não penso em nada atrás. É no sentido, não vou olhar para trás, não olha, né? Se o passado não faz bem, não olhes. Você superou, você vai conseguir. Só no que eu vou fazer a mais. Então, esse verso está dizendo que não adianta eu ficar preso no passado, eu tenho que pensar no meu futuro. Eu sei, muitas coisas estão por vir. É, a gente sabe que o dia de amanhã é novidade, então muitas coisas podem mudar. Mas se foi, muitos já não fazem rir. Muitos já. A gente consegue rir de toda a situação que a gente passa, porque a gente vê como superação. Então, gente, peguem esse poema, reflitam um pouco sobre a vida de vocês, coloquem dentro dos preceitos da vida de vocês. É claro que cada um tem a sua dificuldade, cada um tem. Cada um sabe o que passa, né? Mas é importante a gente saber superar. É importante a gente se superar, né? Eu acho que, como posso dizer para vocês, a gente tem que saber que a gente tem o poder de superar, né? Gente, a aula, o que que a gente. Essa aula é mais sobre reflexão, né? A gente está refletindo um pouco sobre a vida, sobre os preceitos, sobre os valores, o que é importante. Então a gente já pensou o que realmente é importante na minha vida. Parece ser um questionamento muito simples, mas quando a gente mergulha na profundidade no assunto, a gente descobre que não é fácil, não é sempre fácil responder isso. Eu tenho certeza que vocês estão conseguindo ver isso com essas nossas reflexões. Nós somos levados quase que a gente é levado assim, quase hipnotizado mesmo, diariamente, a viver verdades que muitas das vezes não é nossas. São regras que são impostas por quem nada sobre. Geralmente essas regras são impostas por quem nada sabe sobre os nossos sentimentos. E pensamos que não tem ideia disso. E assim, a gente vai esquecendo do que realmente importa. Adquirimos muitas noções entre o certo e errado, o bom e o ruim, o feio e o bonito, e ganham mais e mais importância durante nossas vidas, que são difíceis de abandonar. Daí pode-se acabar aceitando ou mesmo se esforçando, quase se sentindo culpado por fazer algo ou viver dentro de alguns modelos determinados por nós, a nós mesmos. Isso ocorre muitas das vezes sem que se perceba. Neste caso, a preocupação por ser aceita é tamanho que se perde foco do que realmente é importante. Como assim? Como é tamanho? O que tá querendo falar? O que eu tô querendo falar com isso? Às vezes a gente quer tanto ser aceito por um grupo, por uma pessoa, que a gente começa a se anular, tá? Se anular do que a gente gosta pra gente poder fazer parte de um grupo. E às vezes esse grupo não tá nem aí pra gente. Será que vale a pena eu perder minha essência, eu perder minha personalidade pra entrar dentro de um grupo que tá cagando, né? Literalmente pra gente? Será que isso compensa? Então a gente não pode nos anular. A gente não pode deixar o nosso ser para que a gente consiga agradar os outros, né? Então, a preocupação por ser aceita é tamanho que perde o foco do que realmente é importante. Passamos a sentir em vidas que não parecem a nossa, fazer coisas que não imaginávamos serem boas e pior, acreditamos sem sentido, mas que, por algumas vezes, agradam aqueles com quais convivemos. Se algum dia resolvemos fugir às regras, às convenções, acabamos nos deparando com vários rótulos, julgamentos e preconceitos que podem nos acompanhar para o resto da vida. Quantas vezes já observamos casos de pessoas que são consideradas loucas por simplesmente agirem e se comportarem de forma diferente do que é esperado dela? O que, se, o que ser igual na sociedade de hoje pode ser sinônimo de muito sofrimento, crises existenciais, depressões, angústias, medos e até mesmo a perda da confiança por acreditar o que sentia e que pensava estava errado e era ruim. Ao mesmo tempo que essas pessoas pagam um preço por serem diferentes,
ganham um prêmio por agirem de acordo com seus desejos e sentimentos. Difícil escolha esta, mais do que obedecer às regras e às leis, mais do que fugir o fluxo social. O fundamental é saber o que realmente nos move, aquilo que faz diferença no nosso íntimo, que nos permite ter ações inspiradoras nos sentimentos que temos e, ao mesmo tempo, sermos comprometidos conosco e, por tabela, com os outros. Falar pode ser um caminho para compreender a si mesmo. Então, gente, esse texto aqui a gente conversou sobre aceitação. Então, a gente tem que nos aceitar antes de mais nada, tá, gente? Eu vou trazer algumas frases, né? E alguns textinhos que eu peguei da internet para vocês refletirem um pouco. Aceitar-se a si mesmo é um pré-requisito para uma aceitação mais fácil e genuína dos outros. Eu tenho que estar resolvido comigo mesmo para que os outros possam compreender e nos aceitar, porque eu não preciso que os outros me aceitem para ser feliz. Nada pode dar consolo ao coração de um grande ser humano senão a aceitação da sua própria verdade. O que está querendo dizer? Eu tenho que aceitar os meus limites, eu tenho que aceitar quem eu sou. Não se preencha com ilusões. A racionalidade tem de estar sempre à frente dos sentimentos cordiais. A aceitação mentirosa mata. Aquela aceitação mentirosa, que aceitação mentirosa nesse caso? Aquela que eu me anulo. Isso mata. Se não rebater, se tornará escravo de alguém ou de você mesmo. Então, se eu não me resolver comigo mesmo, eu vou ser escravo de alguém. Então, não pode ser assim, tá? Outra coisa, gente, que é importante. Fale sempre a verdade, mesmo que doa em você ou nos outros. Se em você, fale com aceitação. E nos outros, fale com amor. A gente tem que ser sempre sincero, mesmo que isso doa nas pessoas. Se for pra gente, a gente tem que aceitar, com aceitação. E se a gente for falar algo pra alguém, a verdade, a gente também tem que ser aquelas pessoas ignorantes que, eu sou assim, morri assim, síndrome de Gabriela. Não. Eu sou sempre assim, vai ser assim. Não. Gabriela, não é assim. Você tem que falar a verdade, mas falar de uma maneira dócil e educada. A gente tem pessoas que acabam trocando, né, grosseria com sinceridade. Não é isso. É uma coisa você ser sincero, outra coisa você ser grossa. Aprendam isso. Para nossa atividade hoje, o que eu vou pedir para vocês, tá? Vocês podem abrir aí o Word e vocês vão responder. O que te motiva? Tá? Na sua vida, o que mais importa para você e o que você sente sobre isso, tá bom? Então, quero saber o que te motiva. São 3 questões, tá? O que te motiva na sua vida, o que importa para você, o que você sente sobre isso. Vou deixar um intervalo de tempo para vocês refletirem e fazerem e me encaminhar pro e-mail, aquele esqueminha de sempre, tá bom, pessoal? Já já eu volto aqui com vocês.
Pessoal, eu deixei esse tempo aqui para vocês responderem. Não se esqueçam de encaminhar a resposta para o meu e-mail, é muito importante, porque essas atividades vai ser a nota de vocês, vai compor a nota de vocês. Então, não se esqueça, por favor, assistam um vídeo, responda às atividades. Eu sempre estou deixando nos comentários as questões também disponíveis nos comentários. Então, por favor, não se esqueça, é muito importante que vocês façam a parte de vocês, tá? Espero que essa aula tenha sido esclarecedora, que vocês tenham compreendido os conceitos, tá? Do que realmente é importante para vocês e saber que o sucesso de tudo é a autoaceitação. É a gente nos aceitar como somos, tá? Enfim, é isso.